Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, sou Marcos Marinho e estamos aqui anunciando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender uma palavra muito conhecida, a qual o próprio Jesus narrou para os seus discípulos e para a multidão que o acompanhava. Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 3, que fala sobre a palavra do semeador. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Um deu 100, outro 60 e outro 30. Esta palavra, Jesus, mais na frente, ela dá o entendimento do significado desta palavra para o discípulo, porque a multidão não entendeu o que Jesus quis dizer ali, qual o significado da palavra do semeador. Mas nós já entendemos aqui que a semente significa a palavra de Deus e a terra significa os nossos corações. Só que nessa narrativa, nessa palavra de Jesus ele coloca aqui 4 tipos de corações, que são aonde os 4 tipos de terra, de lugar aonde a semente foi lançada, ou seja, onde a palavra de Deus foi lançada. E o primeiro lugar, o primeiro coração, o tipo de terra aonde a palavra de Deus foi lançada, foi aquela palavra aonde a semente foi lançada na beira do caminho. É aquele coração que recebe a palavra de Deus, mas não entende, mas não compreende e não se esforça para entender e nem busca para entender a palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus ali no momento da mensagem, da pregação, em qualquer lugar, aonde ela estiver, e ela não entende e não se esforça e não tem o ânimo para entender ou compreender aquela palavra, o que significa a palavra de Deus, o que significa a salvação em Cristo Jesus. Esta é a semente que foi lançada na beira do caminho. A segunda semente é aquela que foi lançada em pedregais. É aquela pessoa que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, tem pouca duração. E logo chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra e ela desanima e ela se enfraquece. Essa é aquela semente que foi lançada em pedregais, ou seja, é aquela semente que foi lançada naquele coração, a palavra de Deus que foi plantada naquele coração, e de momento ali aquela pessoa aceita aquela palavra no seu coração com alegria, com ânimo. Mas com o passar do tempo vem a angústia, vem as tribulações da vida, vem a dificuldade, a pessoa se entristece, se desanima, já não acredita mais na palavra de Deus e acaba abandonando a palavra de Deus, e aquele coração já não tem mais a palavra de Deus plantada nele. O terceiro coração, ou seja, o terceiro lugar onde a semente foi lançada, foi entre espinhos, Entre espinhos, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, o desejo por poder, a ganância, o sufocam e impede que a palavra de Deus dê fruto no seu coração, na sua vida. Esse é o terceiro coração que recebe a palavra de Deus, Aquela semente que foi lançada entre espinhos, ou seja, a palavra de Deus que foi lançada naquele coração, mas as seduções por as riquezas do mundo, a cobiça, o desejo por bens materiais impede que a palavra de Deus dê fruto naquele coração.
quarto coração, ou seja, o quarto local onde a semente de Deus é lançada, que significa a palavra de Deus em um coração, é aquele coração que tem boa terra, né? Que ouve e compreende a palavra de Deus e dá fruto, né? Onde a palavra de Deus é lançada naquele coração, naquela terra boa, e logo a recebe e dá fruto, ela produz fruto, né? Para o reino de Deus, que é ganhar almas para Jesus. E eu tenho uma pergunta para ti: qual tipo de coração é o seu? Será que o seu coração é aquele que a palavra de Deus é lançada à beira do caminho e logo a recebe, mas não entende? Ou será que o seu coração é aquele que a palavra de Deus é lançada em pedregais, no meio de pedras, aí vem a angústia, a dificuldade e você logo abandona a palavra de Deus? Ou será que o seu coração é aquele onde a palavra de Deus é lançada entre espinhos, mas os cuidados dessa vida, seduções por a riqueza, impede que ela gere fruto? Ou será se o seu coração é aquele que é boa terra, aonde ele recebe a palavra de Deus e dá fruto para o reino de Deus, ganha almas para o reino de Deus? Fique com esta palavra para você, reflita nesta palavra.